Saber Direito desta semana, o professor Gabriel Chiavegatti traz um curso sobre direito imobiliário. Durante as aulas, ele vai falar sobre registro de imóveis, compra e venda, especialidades nos negócios imobiliários e financiamento imobiliário. O professor vai abordar ainda a regularização fundiária. Assista a aula 2. Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Nós estamos em uma série de 5 encontros, do qual essa é a segunda, falando sobre direito imobiliário. Meu nome é Gabriel Chiavegatti e é um prazer ter você aqui comigo. Nós, no primeiro encontro, tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre propriedade, posse. Falamos também sobre a relação do direito imobiliário com o direito civil. E, por fim, fizemos um pequeno apanhado daquilo que é o registro imobiliário, ou seja, aquilo que garante dentro do nosso sistema uma possibilidade de registro, né, de comprovação da propriedade imobiliária. Caso você queira, ou caso você tenha perdido esse primeiro encontro, é possível acessar dentro dos canais do YouTube da Rádio TV Justiça e também através das reprises que acontecem na TV Justiça. Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é o negócio imobiliário. Então, nós aqui já conversamos um pouco sobre essa relação que existe sobre o direito das coisas, né, a nossa relação com esses bens e essa relação de propriedade, essa percepção de que temos sobre os bens alguns direitos e deveres, né? Especialmente deveres, especialmente essa posição de trabalhar ou de dar a aquele bem uma utilidade. E hoje nós vamos falar sobre como esses bens corpóreos, né, materiais ou imateriais, essas coisas, elas se transferem ou se transmitem, elas circulam dentro da nossa sociedade através das relações pessoais. E a isso é o que vamos chamar de negócios, né? Negócios jurídicos. São essas relações ou essa forma de lidar com as coisas que, de alguma forma, criam entre essas pessoas relacionadas alguns direitos e deveres, né, criam ou modificam o estado daquelas pessoas, direitos e ônus sobre essas coisas ou até mesmo entre elas. Isso são o que nós chamamos de negócios jurídicos. O Código Civil se dedicou bastante a essa relação. Então, ele começa a parte especial do Código falando sobre obrigações, que é essa relação que existe, ou seja, ela é uma célula daquilo que é a nossa relação. Então, ele vai falar sobre a formação dessa relação, como ela é uma relação obrigacional, como ela vincula as duas partes dentro de uma necessidade de você formar aquela relação. Nós temos uma necessidade, porque somos seres sociáveis, de estabelecer pequenas regras e obrigações entre si. E não é possível que o Estado esteja o tempo todo do nosso lado, estabelecendo e definindo aquelas regras. Nós mesmos temos que ter alguma autonomia ou alguma relação para poder criar essas regras que eu crio com uma outra pessoa. Então, à medida que eu vou gerar dentro desse escopo obrigacional, né? Ou seja, desse escopo de relação com uma outra pessoa, eu vou estabelecer essas normas específicas, essas pequenas regras, sejam elas de comportamento, de fazer, não fazer, de entregar uma coisa, né? Dentro dessas relações e vou, de alguma forma, regulamentar com ela a minha relação direta dentro desse ambiente social. Isso é o núcleo do que a gente chama de direito das obrigações. Ou seja, é um núcleo do Código Civil, é a base, a célula do Código Civil que estabelece
uma relação entre as partes e como isso vincula. Então, eventualmente, existe no direito, existe uma história específica que trata sobre isso, como essa relação chegou a esse ponto, como é necessário que as pessoas, dentro da sua relação cotidiana, criem para si regras dessa convivência social. Há um ponto que a gente fala que um homem sozinho no deserto não teria necessidade do direito, porque ele mesmo se autorregula, ele mesmo está dentro a própria, aquilo que a gente chama até mesmo de moral, né? Ou seja, não tem um fator de coação, não tem um fator relacional para você definir o que é essa relação. Mas nós, como seres sociais, especialmente nós que temos uma sociedade extremamente complexa, complexa em propriedades, complexa em tipos contratuais, complexas em expectativas dentro dessa relação, nós necessitamos de um direito complexo que seja correlacionado a essas obrigações. Então, quando a gente fala em obrigações, nós falamos em alguém que vai se obrigar em relação ao outro. Então, a gente fala de credor, que é aquele que pode, de alguma forma, exigir um comportamento da outra pessoa. E nós falamos de devedor. Para esses dois polos, né, o polo ativo e o polo passivo, ou seja, aquele que pode, de alguma forma, exigir o comportamento e aquele que pode, aquele quem deve prestar o comportamento, seja ele positivo ou negativo, nós trazemos esses dois termos, que eventualmente podem ser substituídos por outros, à medida que os contratos complexos, ou seja, à medida que a gente tem uma complexidade maior daquelas obrigações, eles podem substituir para definir melhor quem é aquela pessoa. Por isso, a gente fala em contratos, né, que são um conjunto, ou seja, uma normatização própria que forma lei entre os dois. Né? Então, entre as duas pessoas. Então, a gente tem no contrato, muitas vezes, um conjunto de obrigações que forma aquele microsistema obrigacional, ou seja, um microsistema que vai permitir que a relação daquelas pessoas modifique ou estabeleça sobre bens, sobre comportamento, sobre coisas, o bem jurídico que a gente está buscando. Então, quando a gente fala em negócio imobiliário, a gente está, de alguma forma, trabalhando essa ideia de que os negócios imobiliários envolvem relações obrigacionais, relações de obrigação, dentro dessa perspectiva de que eu estou trabalhando um imóvel. Ou seja, não necessariamente um objetivo direto, mas uma relação que envolva aquele imóvel. E o direito imobiliário vai cuidar especialmente dessas relações, tentando trazer, junto com o direito civil, as relações que envolvam, ou de alguma forma, esses contratos que envolvam, os negócios jurídicos que envolvam esses imóveis, que são esses bens juridicamente protegidos, ou seja, pelo qual a gente tem, dentro do nosso direito de propriedade, alguma formalidade a mais, como a gente viu no encontro passado. A definição de bem imóvel, né, para a gente poder também trazer essa percepção, está no Código Civil, no artigo 79, que ele vai falar que são bens imóveis o solo e tudo aquilo que se lhes incorporar natural ou artificialmente. Então, tudo aquilo que estiver dentro de uma forma, ou seja, que está dentro daquele solo, né, nós percebemos que ele é um bem imóvel. Ou que, de alguma forma, eu incorporo, eu construo, eu finco, de alguma forma, junto àquele solo, ou por uma acessão mental, né? A complexidade é tanta que a gente até chega a pensar nessa ideia que muitas vezes um pequeno ou um item daquele imóvel está considerado por uma continuidade mental, né? A gente tem, vamos falar, por exemplo, da vaga de garagem, que é um pequeno momento mas que não está diretamente ligado ao solo específico de um apartamento,
Então, aquela fração ideal, aquele solo específico, não está vinculado àquela vaga de garagem, mas por ascensão, nós consideramos tudo como base de um mesmo imóvel. Então, ou seja, mentalmente, nós inserimos aquilo dentro do imóvel. Ou até mesmo, como o Código Civil coloca, a possibilidade de eu, eventualmente, retirar por necessidade, eu retiro uma construção, mas que eu vou colocar de novo, aquilo ainda é considerado parte do imóvel. E essa percepção de contratos? Então, os contratos, eles são um conjunto dessas obrigações, uma relação dessas obrigações, aonde eu, de alguma forma, estabeleço o que é, para mim e para aquela outra pessoa com quem eu estou contratando, uma relação de obrigações, um conjunto dessas obrigações. Então, nós estamos criando um microsistema de regras entre a gente. Eu e aquela pessoa, aquela com quem eu estou contratando, estamos estabelecendo pequenas leis, pequenos formatos de leis para seguirmos. E dentro dessa relação obrigacional, nós vamos, de alguma forma, criar, extinguir direitos sobre a nossa relação, né? E eu preciso estabelecer algumas pequenas coisas para que aquilo tenha validade. Então, o Código Civil, o pensamento do legislador civil, ele vai entender que a validade do negócio, do contrato, ele precisa estar elencado com algumas pequenas relações. Então, a primeira delas está lá no artigo 104, é o agente capaz. Significa dizer o seguinte, se duas pessoas estão criando aquelas normas entre si, elas têm que estar completamente conscientes do que elas estão fazendo para si. Elas têm que estar entendendo qual é essa relação capaz, né? Ou seja, eu tenho que ter uma capacidade de dizer, olha, eu agora vou me pautar pelas regras desse pequeno documento que eu estou criando para mim, que é um contrato. Então, eventualmente, a gente vai falar que se o Código Civil vai prescrever algumas relações onde uma pessoa não tem uma completa ciência do que está acontecendo, mas que de alguma forma eu posso salvar aquele contrato ainda, porque a tendência é que o legislador queira que aquela relação seja válida para as duas pessoas. Ou seja, que aquele negócio jurídico feito entre aquelas duas pessoas tenha validade. Então, mesmo que ele não seja uma pessoa plenamente capaz, que ele não tenha plena consciência, mas naquilo que ele teve capacidade de compreender, o contrato é válido. Segundo ponto, ele precisa ter objeto lícito possível, seja ele determinado ou indeterminável. Há um tempo atrás, teve uma notícia bem triste, se a gente for parar para pensar, mas a notícia dizia de um contrato onde uma pessoa contratou um matador para ela. Veja, ela queria, de alguma forma, se suicidar, mas ela não tinha a coragem de realizar o próprio ato. Então, ela pagou uma segunda pessoa para que essa pessoa a matasse, né? E aí ela deu um valor específico. Só que o matador não cumpriu o contrato. Então, ele não executou o ato. E ela entrou buscando o judiciário, dizendo, olha, eu contratei com aquela pessoa essa relação, nós criamos a norma, nós criamos uma lei entre nós dois de que aquela pessoa ia cumprir o ato e iria me matar. E ela não cumpriu, logo eu paguei por um serviço não prestado. Parece absurda essa relação, mas, de fato, a gente consegue ter uma relação jurídica que compreenda esses dois pontos. Só que, pelo nosso código, e aí o judiciário, ao ter que se deparar com essa situação bem inusitada, ele percebeu que ele não poderia julgar aquele contrato como válido,
Porque o objeto do contrato, ele não é lícito. Eu não posso, digamos, por exemplo, se eu pudesse julgar que aquele contrato fosse lícito, eu poderia, de alguma forma, dizer, olha, você tem que matar aquela pessoa. Você foi contratado para isso. Então, de alguma forma, eu não posso nem exigir que ele devolva o dinheiro, porque eu não posso avaliar aquele contrato. Foi essa percepção que o judiciário teve. A gente talvez possa criticar a decisão, porque, no fim das contas, a pessoa teve um enriquecimento ilícito, o que também é algo defeso pela legislação. Ou seja, a pessoa recebeu um valor e não cumpriu com o valor. Ou seja, ela recebeu um valor para não fazer nada. Então, ela se enriqueceu ilicitamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa considerar que o judiciário não pode analisar um contrato ou mandar executar aquele contrato como uma relação obrigacional, porque o objeto não é lícito. E isso se dá de diversas formas dentro do direito imobiliário. Se eu tento vender um imóvel que não é meu, ou que eu não tenho a propriedade, essa relação, ela é um objeto ilícito. Esse contrato em si, ele vai ser considerado nulo. Então, se eu, de alguma forma, fraudo documentos e apresento para você, aquele contrato como um todo não é válido, por mais que a pessoa tenha, o adquirente, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o adquirente esteja de boa fé. Bom, e um terceiro elemento, né, que é um elemento de validade dos contratos, é a forma prescrita em lei ou, pelo menos, não defesa em lei. Então, a lei tenta trazer algumas formas de contrato. Ela tenta trazer responsabilidade sobre aqueles contratos, mas ela não traz todos e nem conseguiria se a gente tentasse. A sociedade é muito complexa e as relações humanas são muito mais ágeis do que os nossos legisladores. Quem poderia pensar, por exemplo, o legislador seria incapaz de pensar lá no ano 2000, que nós estaríamos, de alguma forma, negociando roupas de personagens irreais em videogames. Ou seja, que isso poderia ser objeto de um contrato de compra e venda, um item imaterial tão peculiar, mas que, de alguma forma, poderia ser válido dentro daquela relação. Então, o legislador tem dificuldade, e vai ter dificuldade mesmo, de estabelecer formas típicas em todos os contratos. Mas ele tenta estabelecer formas defesas. Para o imobiliário, ele traz alguns requisitos muito importantes. Então, como nós já vimos, é necessário que o direito imobiliário seja formal, ele tem que ser registrado. Por ser registrado, ele tem que estar calcado em documentos que possuam, de alguma forma, uma estabilidade. Então, não adianta a gente pensar como nós falamos, a relação vai se dar como na coisa móvel, que é através da tradição. Então, se eu te entrego o meu carro, você sabe que estou dizendo para você que você é o dono, aquela relação, ela já não é uma relação, a gente já tem uma relação obrigacional onde, mesmo sem ter escrito nada, mesmo sem ter contratado nada, assinado nenhuma folha de papel, a própria transmissão da coisa, o bem móvel, sem essa relação já gera por si uma relação jurídica válida ou obrigacional. No direito imobiliário, não. Como nós temos uma preocupação sobre a propriedade imobiliária como um bem que é valioso dentro das nossas vidas, nós temos a necessidade de uma relação que seja uma relação que esteja calcada em documentos e títulos válidos. Ou seja, documentos e títulos que façam uma transmissão dessa propriedade. Então, dentro dessa percepção, nós temos uma autonomia uma autonomia da vontade, ou seja, uma determinação de que podemos, de alguma forma, estabelecer essas regras, mas uma autonomia da vontade mitigada. Mesmo que nós possamos nos autorregular, ou seja, que eu e outra pessoa possamos construir leis próprias ou microleis ou microobrigações para a nossa relação, ainda assim eu preciso estabelecer e estar atento às formas específicas prescritas em lei.
E aí a gente pensa um pouquinho também sobre e se essa relação não der certo, e se essa situação não der certo. Então é típico do contrato que o contrato possa ser descumprido. E nós vamos, num segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre quando essa situação acontece, quando a relação não é cumprida. Mas, por outro lado, nós também pensamos sobre a disposição do contrato em que algumas coisas acontecem e é necessário que o Estado intervenha no contrato, ou seja, o Estado precisa atuar dentro daquela micro-relação para algumas vezes equilibrar aquele contrato e para algumas vezes declarar que aquela relação não poderia ter sido regulamentada daquela forma. Então, quando a gente fala no Código Civil, nós temos a função social do contrato. Significa dizer que, para além daquilo que está prescrito na norma como típico, é necessário que nós tenhamos uma observação se aquela relação ela não atinge não só aquelas duas partes, mas se ela não prejudica outras pessoas envolvidas dentro daquela sociedade. Então, na relação obrigacional que se cria, mesmo que eu com uma outra pessoa concordemos, olha, nós estamos de acordo com essas regulamentações. É necessário que nós, dentro de uma sociedade, não estejamos criando uma perturbação daquele ambiente. Ou seja, que nós não estamos prejudicando outras pessoas dentro daquele meio social. E essa é uma das formas de atuação que, se por acaso, de alguma forma, prejudicamos uma terceira pessoa, essa relação vai se estabelecer e reestruturar. O Estado pode, de alguma forma, através do judiciário, reestabelecer normas para aquele contrato para que uma terceira pessoa não seja prejudicada daquela forma. E também, claro, o abuso e a ilicitude, ou seja, por mais que eu esteja, de alguma forma, atuando como uma forma prescrita na lei, sem, de forma alguma, prejudicar uma terceira pessoa, eu preciso que o uso daquele bem seja de um modo que não cause um abuso do direito. Ou seja, por mais que eu tenha direito àquela propriedade, eu tenho uma limitação dentro dessa perspectiva, uma limitação ao meu exercício de propriedade para que eu não abuse daquele direito. Então, o propriedade, por exemplo, daria um exemplo mais claro. A propriedade do solo, ela vale para o solo, ela vale para também uma ascensão do solo, ou seja, aquilo que está acima do solo, e vale também para aquilo que está abaixo do solo. Mas eu não posso, dentro dessa, se por acaso eu estabeleço por exemplo, uma construção que eu faça sem qualquer objetivo útil, simplesmente para poder atingir o direito do meu vizinho, a uma vista específica, uma briga que eu tenho com o meu vizinho, eu fui lá e coloquei um outdoor bem grande tapando um muro gigantesco que tape a visão do meu vizinho. Ele pode sim dizer que aquele muro não tem nenhuma utilidade a não ser prejudicá-lo. E aí reestabelecer aquela relação para poder interferir dentro do meu direito, para que eu possa, mesmo nesse exercício da propriedade, ter um exercício regular. Então, isso é o que a gente chamaria de função social da propriedade e também de abuso de direito. Por outro lado, nós temos, então, uma necessidade prevista no Código Civil, que é no artigo 422, que é: os contratantes são obrigados a guardar a boa-fé não só durante o prazo previsto no contrato, mas especialmente antes e depois do contrato. Então, dentro daquela relação, mesmo que a minha relação com aquela pessoa, a gente prescreveu que aquelas normas só valeriam para aquele curto espaço de tempo. Mesmo assim, eu preciso manter a minha boa-fé junto com aquele contrato após a relação daquele contrato. Então, eu não posso prejudicar aquela pessoa de quem eu, de alguma forma, adquiri aquele bem ou que, de alguma forma, eu me relacionei com ele obrigacionalmente. Eu não posso estabelecer isso para, num futuro, porque a nossa relação acabou, prejudicá-lo de alguma maneira. Então, agora vamos falar sobre alguns tipos de contratos imobiliários. E aí a gente entra já
naquilo que é um conhecimento que a gente distribui, especialmente nas minhas relações com os corretores imobiliários, que esses corretores muitas vezes aprendem na prática, mas, claro, não possuem o estudo, né, assim, o estudo jurídico que a gente tem dos estudantes de direito. Os corretores aprendem isso, aprendem a vivenciar isso. E as pessoas que investem ou até mesmo que possuem imóvel têm um pequeno contato com essa relação, mas que muitas vezes a gente não para pensar na forma e no conteúdo jurídico desses contratos. O primeiro contrato que a gente tem é claro, o contrato de compra e venda. Essa é a forma mais típica de aquisição de um imóvel. É um contrato onde alguém que tem a propriedade daquele bem imóvel, ela me transmite, de alguma forma, aquela propriedade. Essa forma de transmissão da propriedade, onde eu quero entregar e a pessoa quer vender. Ou seja, eu quero comprar, a pessoa quer vender, e esse é a base do contrato de compra e venda. Então, todo contrato de compra e venda vai iniciar com esses dizeres. Fulano é proprietário do imóvel e possui sobre ele direitos e obrigações livres de ônus reais, ou seja, aquele bem imóvel não está guardado por nenhum tipo de ônus, como uma hipoteca ou uma garantia, um penhor, ou seja, algo que de alguma forma impeça a transmissão daquele bem ou que prejudique alguma outra pessoa envolvida naquele contrato, livre de ônus, deseja vender e fulano deseja comprar. Então, esse é o contrato, ela é prevista no Código Civil, no artigo 411, mas ela tem uma forma muito característica porque no artigo 108 do Código Civil, nós temos a determinação de que esse contrato, se ele ultrapassar 30 salários mínimos, ou seja, atualmente um valor próximo ali aos 40 mil reais, mais ou menos, ele necessita ser realizado via escritura pública. Então, o contrato pode ser feito de forma particular entre as duas pessoas, mas para eu levar a registro, para eu transmitir de fato esse bem, eu necessito que esse contrato seja realizado por escritura pública. Por quê? Porque ele ultrapassou um valor previsto em lei superior a 30 salários mínimos. Se por acaso o valor for inferior, posso fazer por contrato? Pode. Provavelmente o registrador vai te pedir que você garanta que aquelas pessoas são aquelas pessoas que estão. Então, que estão assinando. Muito provavelmente o registrador vai pedir que você faça de alguma forma a confirmação das assinaturas ou o reconhecimento das assinaturas. E aí você vai no cartório de títulos e de notas e você vai realizar a confirmação somente daquelas assinaturas. Caso contrário, você vai realizar um imóvel acima de 40 mil reais, a gente está falando de praticamente quase todos os imóveis constituídos no Brasil. Quando o imóvel ele é menor do que 40 mil reais, em geral, a gente está falando de um imóvel que não tem a preocupação do registro. Então, nós estamos falando de um imóvel irregular, algum imóvel que está vinculado a uma relação, infelizmente, uma relação não sedimentada, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, mas uma relação ainda baseada naqueles institutos da posse, naqueles institutos dos direitos de aquisição, muito ligado àquela percepção ainda do direito romano da tradição, né? Mas quando a gente está falando de um imóvel regular, muito provavelmente a gente está falando de um imóvel acima de 40 mil reais. Então, nesses casos, como é que você vai trabalhar? Você vai necessariamente ir até a um registrador, a um escrevente, a um notário, né? Ou seja, um oficial do cartório de notas, e você, comprador e vendedor, vocês vão, de alguma forma, dizer, olha, ele quer comprar, eu quero vender, vamos registrar isso numa escritura pública, com fé pública, né? Para que eu possa levar a registro. Então,
Então, essa é a relação do contrato de compra e venda. A lei não prescreve quem tem que isso é uma dúvida bastante recorrente. A lei não prescreve quem tem que agir primeiro. Se eu tenho que dar o dinheiro e depois eu vou ao registro. Atualmente, essa questão já está muito mais abrandada, muito mais mitigada dentro do judiciário, porque hoje em dia você tem transmissão de valores, de altos valores, de forma instantânea. Então, no próprio cartório mesmo, você e o comprador e o vendedor vão fazer essa transmissão desses valores, um vai pagar, o outro vai definir, e aí vocês fazem a escritura. A lei não define o que vem primeiro, se a pessoa paga primeiro. Antigamente, quando a gente tinha essa relação Antigamente, quando a gente precisava ir ao banco para fazer essa transmissão, né, isso era uma questão muito mais presente. Mas ainda assim, não está bem definido. Então, você pode, de alguma forma, ter que pagar e depois vocês vão ao cartório. E aí, essa relação, né, dentro do cartório, pode acontecer o contrário. Então, eu vou aqui estabelecer a escritura e depois eu vou ao cartório. Depois eu vou fazer o pagamento. Vou ao banco e faço o pagamento. Uma coisa que é importante a gente falar. Antigamente, a Lei 7.433 de 85, ela exigia que o comprador demonstrasse, ou na hora de pagar, ele exigisse, né, aqueles documentos que comprovassem que o vendedor tinha uma capacidade financeira para não prejudicar o imóvel. Então, o vendedor, além dos documentos pessoais e além do documento que comprova que ele tem a propriedade daquele bem, ou seja, a certidão de ônus do imóvel, ele também tinha que apresentar as certidões fiscais para mostrar que ele não tem dívidas fiscais, não tem dívidas de tributos, e também deveria mostrar que ele não tinha as certidões de distribuição nos tribunais. Ou seja, ele não respondia a nenhum tipo de ação que pudesse, de alguma forma, interferir naquela relação negocial. Ou seja, ele precisava mostrar que ele não ia prejudicar aquele comprador. Isso era uma situação bem difícil, porque muitas vezes um pequeno contrato ou uma relação, a pessoa que tem muitas relações negociais, a tendência dela é ter eventualmente algum processo, ou seja, que alguém a demande em judiciário. E aí, muitas vezes, era necessário que aquela pessoa que tinha vários negócios, ela demonstrasse certidões positivas. Isso criava um complicador muito grande. Recentemente, por uma necessidade de modificação disso, a Lei 13.097 de 2015 liberou que a parte apresente esses documentos. Então, em 2015, bastava você apresentar que você era você mesmo, ou seja, os seus documentos pessoais, que você tinha de fato a propriedade do imóvel, a certidão de ônus e as certidões fiscais. Bastava isso. E isso é um processo de desburocratização da relação negocial da compra e venda para que a gente possa, de alguma forma, reestabelecer uma possibilidade de negociação. Então, não é mais necessário isso. Isso fez com que, agora, toda vez que eu precise, de alguma forma, provar que eu sou, de alguma forma, credor daquele imóvel, credor daquela relação negocial, eu tenho que concentrar na matrícula, ou seja, aquilo que não está na matrícula não é prioridade. Antigamente, a presunção era o contrário, a presunção de que a pessoa sabia do processo. Ela tirou as certidões de algum processo, e aquele processo vinculava aquele bem de alguma forma, o comprador ele era presumido de má-fé, porque ele sabia ou, de alguma forma, ele abdicou daquele documento para poder realizar negócio. Agora não. Agora o imóvel está concentrado. Se por acaso não está na matrícula do imóvel, se a matrícula do imóvel está limpa, como a gente costuma dizer, significa dizer que aquele negócio é válido. Exceto, a gente faz uma exceção, a situação fiscal da pessoa. Se a situação fiscal da pessoa, se a pessoa tem uma dívida ativa, o Código Tributário Nacional define que a presunção não é de legalidade do negócio, mas de má-fé. A pessoa tem que provar que ela tem outros bens ou de alguma forma que ela está quitando
aquele débito tributário para poder negociar aquele imóvel. Bom, mas então, como eu disse, a gente não tinha uma obrigação. O que é que a gente fazia, então, nesses casos? A gente tinha uma possibilidade de que chegava no cartório, mas depois tinha que ir até o banco para fazer o pagamento. O que a gente estabeleceu? Estabelecemos um contrato preliminar, que é o contrato mais comum hoje, que é aquele que você faz quando você vai até a imobiliária, que é o contrato de promessa de compra e venda. Então, nós estabelecemos um contrato preliminar onde a minha relação não é para transmitir o contrato. Não vou transmitir com aquele contrato bem, mas eu vou me obrigar, caso você me pague, a te vender o bem. Então, nós estamos falando de uma relação, então, um contrato preliminar, um contrato onde eu, de alguma forma, necessito que estamos estabelecendo que, se por acaso você me pagar, nós vamos até o cartório e fazemos um contrato de compra e venda. Essa foi a forma que o legislador encontrou de estabelecer relações obrigacionais entre as duas partes para facilitar essa negociação. Como a gente não tinha essa compra e venda à vista muito rápido, era necessário estabelecer essas obrigações. Esse é praticamente o contrato que o corretor imobiliário mais realiza. Ele estabelece algumas relações onde, se por acaso eu cumprir aquelas determinações, você, vendedor, está obrigado a me fazer a venda. Em si, ele não gera, por exemplo, o imposto do ITBI. O contrato de promessa de compra e venda, ele não transmite o imóvel, então não gera, não causa o fato gerador do imposto de transmissão inter vivos, porque ele não transmite. Ele gera uma obrigação de, futuramente, aquele vendedor ir até o cartório e realizar a transmissão do bem através do contrato de compra e venda. Então, ele é um contrato preliminar. E claro, quando nós falamos nesse tipo de contrato, ele pode, de alguma forma, ser averbado na matrícula, ou seja, o legislador permitiu que, se eu tenho esse contrato preliminar com alguma forma específica, então se o contrato foi feito com reconhecimento de firma, eu posso ir até a matrícula e falar, olha, esse imóvel, ele me foi prometido de ser vendido. Ou seja, eu tenho uma relação com esse imóvel que, se por acaso eu cumprir alguns requisitos, eu vou receber esse imóvel em venda. Percebam que é uma forma de geração obrigacional, mas é do contrato preliminar. Ainda assim, eu posso registrar isso ou averbar isso no contrato, na matrícula do imóvel, para poder garantir que nenhuma outra pessoa, ou seja, dando publicidade a esse contrato preliminar, garantindo que uma pessoa que retirou a matrícula do imóvel veja, olha, alguém pode, de alguma forma, receber esse imóvel se ele cumprir aquelas determinações. Então, eu não vou comprar esse imóvel, porque já tem uma pessoa com direito sobre ele. Né? E aí, então, nós temos essa relação que é para os imóveis que a gente chama imóveis regulares. Ou seja, aqueles imóveis que estão, de alguma forma, registrados na sua matrícula. Mas, por óbvio, nós temos uma série de imóveis e nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando falarmos no nosso 5º encontro sobre regularização imobiliária. Nós temos diversos imóveis que, por algum motivo ou por outro, não estão efetivamente regularizados. Ou seja, a matrícula dele não corresponde à situação de fato. De fato, aquele imóvel está sob a posse de uma pessoa ou sobre a detenção de uma pessoa que não é efetivamente proprietário. Isso acontece em relações de imóveis que, eventualmente, são do poder público ou que estão dentro daquela relação, uma pessoa faleceu e aí transmitiu para os herdeiros, pelo princípio da Sanzini, né, assim, a transmissão é direta, transmitiu para os herdeiros a propriedade daquele bem, mas a família não tinha possibilidades ou não tinha dinheiro para pagar os impostos, para realizar o ato de transmissão do imóvel, não realizou e aquela situação foi se perpetuando naquele imóvel.
com ele sem a identidade registral, ou seja, ele não estava especificado ou não estava, a pessoa que constia naquela matrícula não era efetivamente quem estava dentro da posse. Mas ainda assim, essa posse específica, ela tem valor econômico. E o direito de aquisição, ele tem valor econômico. Então, o contrato de cessão de direitos é um contrato que versa sobre esses direitos. Ele é um contrato onde eu estou, se por acaso a pessoa compradora cumprir os requisitos de compra e venda, eu estou estabelecendo que eu vou transmitir a ela de forma legal os direitos que eu tenho de alguma forma regularizar e resolver a situação da matrícula para poder me tornar um proprietário. Então, quando eu estou, claro, isso gera uma grande dúvida, uma grande celeuma dentro do direito imobiliário, quando nós falamos sobre propriedade quando o imóvel é da União. Aquela pessoa que chegou em algum momento e criou a casa dela lá, fez um loteamento irregular e ela, de alguma forma, obteve aquele imóvel. Quando ela construiu dentro daquele imóvel, ela está com uma posse injusta, não é uma posse válida, né? Ou seja, é uma posse que eu estou fazendo sobre o direito de outrem, que sabidamente é o direito de outrem. Eu ainda assim construí lá a minha casinha, todo aquele imóvel, aquela relação, ela tem um valor jurídico que eu posso transmitir. Então, eu que estou ali, estou de alguma forma acreditando que em algum momento o poder público vai entender, vai olhar para aquele imóvel e vai dizer, olha, eu não tenho mais interesse nesse imóvel, eu vou transmitir para você. E aí, transmitindo para mim, eu vou transmitir para outra pessoa. Então, eu posso, nesse meio caminho, criar um contrato de cessão de direitos. Ou seja, por mais que o imóvel não seja meu, a propriedade não seja minha, eu vou fazer um contrato com uma outra pessoa onde eu recebo aqueles direitos de aquisição. Quando aquilo for regularizar, eu vou, de alguma forma, estabelecer um contrato. Esse é um contrato de cessão de direitos. A gente fala em contrato de cessão de direitos quando eu estou adquirindo não a propriedade, não é o bem, eu estou adquirindo os direitos de aquisição. Esse contrato também, como a gente já entendeu, esse contrato não gera ITBI, ou seja, ele não gera o imposto de transmissão. Primeiro, porque eu não estou transmitindo o bem imóvel. Por mais que eu esteja transmitindo, o que eu estou transmitindo é os direitos de aquisição e provavelmente a posse. Mas não estou transmitindo a propriedade sobre o imóvel. Logo, não gera o ITBI. Um outro tipo de contrato, e aí a gente conversa um pouquinho sobre essa relação. Esses contratos de compra e venda são muito comuns com os contratos de imóveis já construídos. Mas é muito possível que você tenha uma percepção sobre, ou você tenha interesse num imóvel que ainda vai ser construído. Essa relação do imóvel que ainda vai ser construído, ou o que a gente chama de contrato de imóvel na planta, ou contrato de aquisição, ele estabelece uma relação onde eu estou querendo um direito de aquisição, ou seja, de uma outra pessoa de um imóvel que ainda nem existe. Eu estou dizendo que quando você finalizar a construção daquele imóvel, eu vou adquirir de você por um preço, né? Então, quando eu, de alguma forma, estabelecer essa relação, quando você cumprir o requisito que eu coloquei, ou seja, você vai construir um imóvel X. Quando você cumprir esse requisito, eu vou adquirir. Esse contrato ele gera uma relação muito própria e é preciso ter bastante cuidado, porque ele está envolvido com duas obrigações. Primeiro, a do construtor, que tem que construir num prazo determinado aquele contrato. Então, estamos falando de aquisição na planta. Se ele, por acaso, o que eu vi daquele imóvel? Somente o projeto dele. E aí, eu estou confiando que você vai me entregar, que você vai construir, que você vai me entregar e que eu vou ter. Esse é um contrato preliminar, ou seja, nós estamos prevendo um futuro contrato de compra e venda, mas que, enquanto você estiver construindo, eu vou, de alguma forma, te financiar para que você consiga construir o imóvel. Então, eu vou pagando o imóvel para que você tenha capacidade de construção. Essa construção em si,
ela é bastante típica e aí gera essa relação obrigacional muito própria, né? Por fim, eu vou falar num outro tipo, que é o contrato de locação. O contrato de locação é um contrato de transmissão de posse, meramente posse. Então, eu não preciso ser proprietário para fazer um contrato de locação. Se por acaso, eventualmente, meu pai faleceu, me deixou um imóvel, e naquele imóvel eu tenho uma posse justa. Em tese, até, eu poderia ter propriedade se eu regularizasse o imóvel, mas eu não quis regularizar, mas eu tenho uma posse que é uma posse válida. Eu posso transmitir, eu posso alugar, posso ceder para uma outra pessoa de forma onerosa, ou seja, ele vai me pagar e eu vou realizar aquele contrato de locação. Então, a pessoa, ela entra no imóvel sabendo que ela não é proprietária, ela está recebendo meramente uma posse. É uma posse que, muitas vezes, ela é precária, porque ela, de certa forma, em algum momento, dentro daquela relação obrigacional, que é regida pela Lei 8245 de 91, eu posso, de alguma forma, reestabelecer aquela relação para dizer, olha, eu preciso que você traga para mim de volta o imóvel, preciso que você me devolva esse imóvel. E eu vou retomar a posse porque você não está cumprindo o contrato, ou porque o nosso contrato chegou ao seu termo, ou porque, eventualmente, essa relação se desgastou, ou porque eu preciso morar no imóvel. Então, a Lei 8245 vai ter algumas relações típicas, específicas, para dizer, olha, você pode transmitir a posse do imóvel, não a propriedade, nessas situações. Então, é por isso que mais à frente a gente vai falar sobre o uso capião, que é uma posse contínua, que é uma posse que se perpetua no tempo e que dá àquela pessoa uma relação. Isso jamais vai acontecer quando a pessoa tem um contrato de locação, porque ela sabe que ela está entrando ali com uma posse cedida para ela, e não como se ela fosse dona do imóvel, né? Então, dentro dessa relação, nós trabalhamos alguns conceitos que são conceitos bem claros, típicos do direito imobiliário e que também traduzem esses conceitos do direito dos contratos. Então, em geral, nós falamos em contratos bilaterais, nós falamos em contratos onerosos. Dentro do direito imobiliário é difícil você ter. Podemos ter contratos gratuitos? Sim, podemos ter uma doação de um imóvel. A doação é prescrita por lei, precisa ser por escritura pública. Então, já em si eu posso registrar essa doação e aí vai ser cobrado o imposto de transmissão e doação casa-mortes, é uma forma de aquisição. Mas nós temos um contrato gratuito ou oneroso. Nós também falamos sobre contratos comutativos ou aleatórios, ou seja, um contrato onde você cumprindo no futuro uma relação específica, um contrato diferido no tempo, você cumprindo, eu vou ser obrigado a uma outra situação. Contratos preliminares, né, e contratos principais. E, claro, esses contratos também vão prever, de alguma forma, algumas formações, não só desse conteúdo principal, aqui a gente só falou do conteúdo principal, mas eles vão também prever algumas obrigações acessórias, do qual a gente vai poder trabalhar mais especificamente no nosso próximo encontro. Podemos, então, de alguma forma, passar para as nossas perguntas, para o nosso quiz, para a gente poder verificar se a gente realmente pegou o conteúdo do que foi falado. Bom, então, para a gente poder traduzir e entender esse conteúdo que a gente conversou hoje, vamos então nos questionar se há uma questão típica, se a gente conseguiu entender essa questão trazida aqui. Sobre a aquisição de propriedade do imóvel, segundo o Código Civil, é correto afirmar que a transferência da propriedade do bem imóvel entre vivos dá-se mediante o registro do título translativo no registro imóvel, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. B. O comprador será considerado proprietário do imóvel a partir do momento em que passar a exercer a posse direta do imóvel, ainda que não tenha registrado o título translativo perante o registro de imóveis, sendo este considerado formalismo notarial. C. A uso capião,
é um modo secundário de aquisição de propriedade, uma vez que demanda o reconhecimento por sentença judicial transitada em julgado em favor do possuidor. E D, se o construtor estiver de má-fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mas o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. A gente, de alguma forma, teve a oportunidade de trazer alguns desses conceitos traduzidos e a gente consegue responder essa questão com facilidade. A resposta certa, então, é o item A. A transferência da propriedade do imóvel se dá mediante ato inter vivos somente através do registro do título translativo. Assim como nós estamos reforçando desde o momento passado, é preciso registrar aquela escritura pública, né, seja a doação, seja a sentença que constituiu a edificação compulsória, mas o título que te deu, aquela aquisição precisa ser registrado. Enquanto não for registrado, presume-se como válido o proprietário anterior que consta na matrícula do imóvel. Eu vou apenas aqui pegar um pequeno ponto, o item B, para a gente também revisar e trazer por que esse item B não está correto. O comprador será considerado proprietário do imóvel a partir do momento em que passar a exercer a posse direta. Veja, a posse direta do imóvel pode chegar a ser uma forma de aquisição, desde que ele tenha um ânimos de dono, mas o registro é necessário. Então, ele vai ser necessário que isso de alguma forma, em algum momento, ele adquira esse valor e aí vá atrás daquilo que é o título aquisitivo, que aí vai ser dado ou por o juiz ou pelo cartório, mas o título aquisitivo da propriedade que ele possa, de uma forma originária, adquirir aquele bem. Então, por isso que o item B não está correto, nem o item C. Vamos para uma próxima? Bom, essa é uma questão que caiu num concurso de defensor público, é uma questão muito intrigante. Trata diretamente de uma prática desse atendimento pessoal. Luiz comparece à Defensoria Pública dizendo e comprovando com os documentos que assinou um contrato de promessa de compra de imóvel por meio de um instrumento público devidamente registrado no cartório de registros de imóveis e sem a previsão de cláusula de arrependimento. Com a empresa de habitação social. Ele reside no imóvel há 3 anos. O imóvel tem 150 metros quadrados e Luiz não é titular de qualquer outro bem imóvel. Diante dessa situação, Luiz ainda não pode ser considerado proprietário, mas somente considerar obter a propriedade se continuar morando no imóvel por mais 2 anos, ininterruptamente, quando adimplirá todos os requisitos para uso capião especial urbana. Tem direito meramente contratual, mas poderá opor perante terceiros, uma vez que o registro do contrato por meio de instrumento público em cartório faz com que o direito obrigacional tenha eficácia erga omnes. É verdadeiro proprietário do imóvel, uma vez que o contrato foi feito por instrumento público e devidamente registrado em cartório, circunstância suficiente para a transferência de titularidade do imóvel. E D. Ainda não pode ser considerado proprietário do imóvel, mas terá direito real à aquisição do imóvel, inclusive mediante a adjudicação compulsória. Essa pergunta ela é muito complexa e capciosa até mesmo, porque ele leva a gente a uma dedução, a questão traz para a gente uma dedução equivocada. Ele leva a entender não só sobre contratos, mas também sobre uso capião, quando ele fala que o imóvel tem menos que 250 metros, quando ele fala no uso capião especial urbana, quando ele fala que o Luiz não é titular de outro bem imóvel e que ele já está no imóvel há 3 anos. Mas vamos ver, se você está prestando atenção, qual é a resposta a essa pergunta. A resposta à pergunta é o item D. Então, ainda não pode ser considerado como proprietário. Por quê? Porque o contrato de promessa de compra de imóvel, mesmo que ele não permita o arrependimento, ele não é um contrato final, ele é um contrato preliminar. O que ele fez quando ele fez esse contrato com o contrato de habitação social? Ele disse que, se eu cumprir a minha obrigação,
você vai ser obrigado a realizar a transmissão do imóvel através da escritura pública. Mas não necessariamente está escrito que ele cumpriu a obrigação. Então é um contrato preliminar. Quando o senhor Luiz efetivamente quitar aquele bem, ele vai poder exigir da empresa de habitação social que a empresa, não que a empresa transmita o bem, mas que a empresa faça um título aquisitivo para a transmissão do bem. Então, é uma ação de obrigação, que é o caso que a gente chama de adjudicação compulsória. Se por acaso a empresa não quiser, como o contrato não prevê um arrependimento da empresa de habitação social, eu posso dizer, olha, juiz, a empresa não pode se arrepender, eu cumpri com a minha parte. Então, juiz, como ela não quer me transmitir, não quer fazer uma escritura pública de transmissão do bem, juiz, substitua ela na sua obrigação e faça uma adjudicação compulsória para mim. E aí essa sentença vai ser o título aquisitivo que vai ser registrado. Vamos para mais uma? Bom, são contribuintes do Imposto Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre eles, o ITBI, de competência municipal, na compra e venda de imóveis e na cessão de direitos decorrentes do compromisso de compra e venda, respectivamente. Então, no caso, especificamente, eu estou falando do Imposto sobre Direito Inter Vivos de Bens Imóveis, respectivamente, o adquirente e o cedente. B, o vendedor, quando o adquirente é menor de idade, e o cedente. C, o adquirente e o cessionário. E D, o vendedor e o cessionário. A gente deixou de trabalhar um pouquinho nesses nomes, né? Mas é possível a gente perceber essa ideia. Então, o adquirente é aquele que adquire o imóvel. E o cedente é aquele que cede os direitos sobre o imóvel. Da mesma forma, o vendedor é aquele que está recebendo, né, que está vendendo o imóvel, e o cessionário é aquele que está recebendo os direitos sobre aquele imóvel. Vamos ver a resposta? Resposta A, o adquirente e o cedente. Ou seja, quem está transmitindo o fato gerador do imposto está ligado com a percepção da recepção do bem. Então, eu que estou recebendo o bem, sou a pessoa responsável por cumprir aquela obrigação tributária. Bom, chegamos ao fim do nosso encontro, foi um prazer ter vocês aqui comigo. Mais uma vez, se você tem a oportunidade, inscreva-se no canal do TV Justiça, veja os outros conteúdos e no próximo encontro vamos falar quando o contrato desanda, ou seja, quando essa relação obrigacional não vai à frente. Espero vocês até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.